A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? A aula de hoje será Ecossistemas Terrestres. O termo ecossistema foi usado pela primeira vez em 1935 por Arthur George Tansley, e ele afirmava que é um sistema que os componentes vivos, a biocenose, e os não vivos, os abióticos, interagem formando um sistema estável. As condições de clima, representados principalmente pela temperatura média anual e pela pluviosidade média anual, que é a quantidade de chuvas, para grandes regiões continentais, elas propiciam o desenvolvimento e a manutenção de uma ampla variedade de ecossistemas terrestres, caracterizados por vegetação com características específicas. Então, o que seriam biomas? São conjuntos de grandes ecossistemas com fisionomias vegetais semelhantes, onde predomina um certo tipo de clima. Num bioma, podem ocorrer vários ecossistemas diferentes. O que é que vai acontecer para isso ocorrer? Vai depender das condições microclimáticas locais. Então, assim, quando caracterizamos os biomas, estamos nos referindo a grandes áreas, mas dentro delas podem ocorrer outros ecossistemas com características distintas. Então, aqui nós vamos estudar o bioma chamado florestas tropicais, que é esse que está em verde mais escuro. As savanas, que está aqui em lilás ou roxinho. Os desertos, que são esses pontos aqui. O chaparral, que é esse rosinha mais claro. Os campos de regiões temperadas, que está em amarelo. As florestas temperadas, aqui verde mais claro. As taigas, também chamado florestas de conífera, que é esse azul mais claro. E a tundra, que está aqui no azul mais escuro. O bioma das florestas tropicais ocorre entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, em regiões de clima quente. Então, com temperaturas médias anuais altas, em torno de 21 graus Celsius e 32 graus Celsius. E a pluviosidade também é alta, que é a precipitação, em torno de 1.700 milímetros a 2.700 milímetros. A vegetação é muito diversificada. É o mais complexo bioma da Terra, tanto em estrutura quanto em biodiversidade. As folhas das plantas, elas nunca caem, todas de uma só vez. Por isso que elas são ditas perenes. E quando caem, logo são substituídas, por isso que as florestas são sempre verdes. O bioma savana, igualmente ao bioma floresta tropical, ele fica entre os trópicos de Câncer, aqui em cima, e Capricórnio, essa parte roxinha. Ela é composta de arbustos e árvores de pequeno porte, além de gramíneas. A temperatura média é em torno de 21 graus a 32 graus Celsius. E as savanas, elas ocorrem em locais em que a pluviosidade é baixa, ao redor de 200 a 1.000 milímetros. A diversidade vegetal é menor
e, como eu já falei, compostos de herbáceas, podem ocorrer alguns arbustos e árvores esparsas de pequeno porte. E muitas dessas árvores, elas perdem todas as folhas nas estações mais secas do ano. Falando-se em plantas decíduas. O que é que significa decídua? Plantas que perdem suas folhas. É encontrado na África, na Ásia, na Austrália e nas Américas. As florestas temperadas decíduas. Elas ocorrem no hemisfério norte, vejam aqui em verde, em regiões de clima mais frio. Essas florestas temperadas, elas ocorrem em locais com estações do ano bem definidas. E a temperatura vão variar de menos 30 graus Celsius a 30 graus Celsius. E a pluviosidade média anual é em torno de 750 milímetros a 1000 milímetros. Nesse bioma, a vegetação predominante perde as folhas no inverno, por isso que elas são ditas decídua ou caducifólia, porque perdem as folhas no inverno. E é característico também dessas plantas a presença de folhas que sofrem mudança na cor no outono, né? Passando de verde, as folhas passam de verde para diferentes coloridos, como amarelo, laranja e vermelho. E depois cai, voltando a nascer na primavera. As florestas de coníferas, também chamado floresta boreal ou taiga, também fica aqui no hemisfério norte, em regiões de clima mais frio, esse azul clarinho. Elas ocorrem, com pluviosidade médias anuais são mais baixas do que as florestas temperadas, e a vegetação dominante dá um nome ao bioma, que são as coníferas. Lembra que eu falei, as coníferas são gimnospermas, então são os pinheiros e os abetos. E essas plantas, elas nunca perdem as folhas, mesmo no inverno rigoroso. As folhas são em forma de agulha, com cutícula grossa, que é para o quê? Para ser resistente ao frio. Os desertos são encontrados em regiões de baixa umidade relativa anual e baixa pluviosidade, entre 0 e 500 milímetros. Em função disso, as temperaturas nos desertos variam muito ao longo do dia. Durante o período em que há sol, as temperaturas são mais elevadas por causa do aquecimento do solo. Mas à noite as temperaturas caem. Por quê? Porque a baixa umidade do ar ele não propicia a retenção do calor. Além do clima seco, há os chamados desertos quentes, em que as temperaturas durante o período de sol são em média muito altas. É o caso do maior deserto do mundo, que é o Saara. Há também os desertos frios, com temperaturas diurnas baixas, como é o caso do deserto de Gobi na Ásia e o da Patagônia, no sul da Argentina. Nesses desertos, as temperaturas no inverno são negativas e pode até nevar. Pode haver neve. Há também os desertos de altitude, como parte do deserto do Atacama, no Chile, o que ocorre a cerca de 2.400 metros de altitude. Então, a vegetação dos desertos é diversificada e muito esparsa, formado basicamente por gramíneas e plantas arbustivas. E tem certos casos que há os cactos, que são plantas com adaptação à seca. Eles têm o caule que armazena água e faz a fotossíntese e as folhas reduzidas em espinhos. E essas folhas são nesse formato porque reduz a superfície de perda de água da planta por transpiração. Campos, chamado também de pradarias na América do Norte, e estepes na Ásia. Ocorrem em locais onde há verões quentes e invernos muito frios, com grandes variações de pluviosidade ao longo do ano, com o máximo no verão. E a vegetação dominante é composta principalmente por gramíneas. Já o chaparral
ocorre em locais onde os verões são quentes e secos e os invernos moderadamente frios e úmidos. A vegetação predominante é arbustiva, com folhas perenes e duras. A tundra, ela ocorre no hemisfério norte, próximo à calota polar, onde ocorre a região de gelo permanente. O clima é muito frio e seco, com apenas 3 meses do ano com temperaturas mais altas, mas que raramente essa temperatura ultrapassa 10 graus Celsius. O solo fica congelado, exceto no verão, quando ocorre o degelo da camada superficial, formando os grandes brejos. A vegetação é herbácea e não há árvores ou arbustos. Com isso, finalizamos nossa aula de ecossistemas terrestres. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.